Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $23.300. Bitcoin que bravamente tenta segurar os 23, mesmo em dia de queda generalizada dos mercados. Hoje, meu principal objetivo vai ser primeiramente falar do longo prazo. O que a gente começa a fazer agora, nesses momentos de queda? E depois tentar responder a pergunta do milhão. Afinal, nós vamos ter força para segurar esses 23 e retomar uma tendência de alta? Quero estimar essas probabilidades junto com você. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, gostaria de primeiramente avisar vocês que eu estarei respondendo perguntas no Instagram de novo hoje, tá? Foi bem legal ontem, então eu vou deixar a caixinha de novo para vocês mandarem as suas perguntas. Além disso, gostaria de falar que muitas pessoas trocaram de exchange com todo o FUD que rolou na Binance e podem estar em exchanges muito ruins agora, né? Eu continuei na Binance durante todo o tempo, obviamente que a gente diminuiu a nossa exposição na exchange. Afinal, exchange não é carteira, mas para fazer as operações, a Binance, ao meu ver, é a melhor exchange, tá bom? Por isso eu ainda mantenho links de afiliado aqui embaixo, e se você quiser ir nesse link e criar sua conta, recriar a sua conta, ou reativá-la, né, você tem 20% de desconto nas suas taxas, beleza? E lembra, cara, exchange é para fazer trade, não é para fazer investimento. Investimento você deixa em carteira própria, sob sua custódia. Tranquilo. Vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre o Bitcoin. A gente vai falar um pouquinho aqui também sobre o S&P 500, vamos falar do sentimento, vamos mostrar onde as instituições estão. Mas no primeiro ponto, eu quero falar sobre o Bitcoin no semanal, né? Eu quero comparar com o S&P 500. Afinal, o Bitcoin ele está fazendo uma mini correção aqui do movimento altista dele, à medida que o S&P 500, galera, está tendo quedas significativas, né? Repara, olha essa diferença de queda em relação ao que o Bitcoin está tendo. Então a gente teve uma queda aqui de mais de 6% já no S&P, e essa queda no S&P está abrindo espaço para quê? Para oportunidades, tá? Por que a gente vende o Bitcoin quando ele vai subindo? Para fazer caixa. Para quando ele começar a cair, a gente ter esse caixa para nos expor a ativos de risco e pensar no retorno. Ontem eu postei uma imagem no meu Instagram falando sobre isso. Afinal, as pessoas, quando elas estão no mercado, elas só enxergam um lado da moeda. Ou elas querem que o preço suba e vá para a lua e para elas não existe risco, o preço não pode cair. Ou o contrário, ou elas querem que o preço caia e é impossível ele subir. Não existe isso. Você tem que entender que é sempre um trade-off entre risco e retorno. O preço pode fazer o que ele bem entender. A gente não pode controlar o preço. O que a gente pode controlar é a nossa estratégia perante a ele. Então, se você tiver uma estratégia que você está sempre 100% comprado, torcendo para só subir, você vai se ferrar. Se você tiver uma estratégia que você está sempre 100% vendido, torcendo para ir nos 15, nos 12, nos 10, nos 9, você não vai comprar, cara. Eu te garanto, quando chegar lá vamos supor que chega nos 12, você vai achar um motivo para esperar os 9. Você vai achar um motivo para esperar os 5. Eu vivi isso no último ciclo. Eu vivi isso no Corona Crash. E eu vivi isso nos 15K agora. Você vai encontrar motivo. Por quê? Porque você quer que uma coisa aconteça. Então você não pode querer nada no mercado. Claro que no longo prazo dos nossos investimentos a gente quer que o Bitcoin suba. Mas eu não fico aqui rezando para o Bitcoin subir. Não, eu tenho uma estratégia para, se ele subir, eu ir vendendo, colocando dinheiro no bolso, para, se ele cair, eu aproveitar para fazer boas compras, tá? Ao meu ver, ainda não chegou o momento de fazer boas compras no Bitcoin. Eu vou estar de olho na região abaixo dos $22 mil. Porém, algumas altcoins já caíram mais e podem estar dando oportunidades. Ações americanas estão despencando, oportunidade. China estava despencando até outro dia, oportunidade. Ouro, olha o que aconteceu com o ouro nas últimas semanas, oportunidade. Brasil, ações brasileiras, que não são tão boas assim, né? Mas ações brasileiras para colocar um pouquinho da carteira próximo dos 100 mil pontos, oportunidade. Então a gente não pode fechar os olhos para as oportunidades e pensar só no risco, né? A gente, se expondo a ativos de risco, a gente tenta aproveitar essas oportunidades. E como que a gente protege pensando no risco? Continuando tendo caixa. As pessoas não entendem como eu sempre tenho caixa. É por isso, porque quando o preço sobe, eu vendo. E, o mais importante, o caixa não é um valor monetário que eu deixo lá. O caixa é uma porcentagem do meu portfólio, ok?
Então a gente precisa ter caixa e a gente precisa se expor ativos de risco. Se você nunca se expor ativos de risco, você nunca vai ganhar dinheiro. Se você nunca tiver caixa, quando o preço cair, você vai se desesperar. Já dizia o Richard Mehta, na série que eu falei para vocês verem, Scam 1992. O maior risco do mercado é não correr riscos. Porque se você não corre risco, não existe retorno. Então, vamos parar de olhar só para baixo ou olhar só para cima e entender que é um trade-off entre risco e retorno, beleza? Então, eu particularmente estou usando essas últimas 2 semanas aí para começar a fazer as compras e vou continuar fazendo isso à medida que o preço vá caindo, à medida que o S&P vai caindo. Para mim é ótimo, caras. Por quê? Porque eu estou super interessado em comprar as maiores empresas do mundo cada vez mais barato. Então, quando você coloca dinheiro no bolso no momento certo, até as quedas são boas para você. Mas se você nunca coloca, você fica desesperado com as quedas. Se você não tem caixa para aproveitar, você fica desesperado com as quedas. Então, tenha uma estratégia e não tente torcer para onde o preço vai. Para onde o preço vai. Você tem que estar preparado para o que ele faça, beleza? Tranquilo. Continuando aqui, né, e tendo essa visão de longo prazo, a gente entende que o Bitcoin ele ainda continua numa tendência de alta no longo prazo, né? Mas a gente subiu demais, então uma correção igual a gente está tendo não é nada de outro mundo. Como eu disse para vocês, eu já fiz rebalanceamentos abaixo dos 23, não vou fazer mais. Se a gente for nos 22, aqui sim eu vou olhar para comprar Bitcoin, beleza? Entre os 22 e os 21.300. Um ponto negativo que eu vejo aqui no Bitcoin é que o sentimento está piorando consideravelmente, tá? A gente fez um falso rompimento ontem para cima e nesse momento a gente começa a ensaiar um rompimento para baixo com aumento de Open Interest e com aumento de Open Interest e aumento do Long Short Rate. Isso aqui é um mau sinal, tá bom? Isso quer dizer que vai despencar? Não. Isso quer dizer que se a gente perder os 23 mil dólares, nós teremos problemas. Por quê? Porque você não pode olhar os indicadores de sentimento sem análise técnica, sem o price action. A gente não fez um long no Bitcoin no curto prazo, quando melhorou o sentimento aqui. Né? Por quê? Porque ele precisava passar dos 24. Os 24 era a zona perigosa e ele não conseguiu passar. Então, se eu não tenho confirmação da análise técnica, eu não posso aplicar a análise de sentimento sozinho. Então, agora a gente está no suporte nos 23K. O sentimento está piorando. Eu vou shortar ali? Não. Por quê? Porque eu preciso da confirmação técnica do rompimento dos 23K, beleza? Então a análise técnica, ela vem antes da análise de sentimento. E falando um pouco sobre ela, né, eu acho que não mudou muito, a gente continua nessa consolidação entre os 23 e os 24 mil dólares. A gente tem que entender que se a gente perde essa região dos 23, é um rompimento de um padrão de continuação da baixa aqui, né? Um padrão meio feio aqui. Então se a gente perde aqui, caras, problemas, né? Então cuidado com os 23 mil dólares, a gente tem até um alerta que começou a fechar aqui andando 4 horas ali, caras. Eu realmente até estava pensando em fazer algumas compras aqui, não irei fazer mais, tá bom? Só lá abaixo dos 22, se a gente começar a fechar abaixo dos 23, ok? E no curto prazo, o que a gente pode fazer? Né? Tentar manter os shorts que a gente fez nessa semana. Tá? Tentar mantê-los. Se o Bitcoin fizer uma recuada aqui, olhar para shortar mais uma ou duas moedas, tá bom? Já que a situação parece feia no curto prazo, mas enquanto não tiver uma confirmação rompendo para baixo ou rompendo para cima, caras, não tem muito que a gente possa fazer aqui, pelo menos não no Bitcoin. A não ser que você seja um scalper e tal, trabalhando nos curtos prazos aqui, mas no tempo gráfico que a gente analisa aqui nos vídeos, caras, a gente precisa da confirmação técnica antes de qualquer coisa de sentimento, beleza? Outro ponto que eu posso destacar para vocês também, investidores, é que o próprio S&P 500 está rompendo fundo, tá? Então a gente tentou segurar aqui ontem, rompeu o fundo, a gente não viu o S&P 500 tão barato assim desde janeiro, ali acho que dia 20 de janeiro, se eu não me engano. Então, assim, cara, eu acho que o Bitcoin está segurando muito bem. Para falar a verdade com vocês, eu acho que o Bitcoin está se segurando muito, muito bem, desde aqui do dia 20 de janeiro, o S&P 500 não estava tão barato. Ainda não estou preocupado, vou começar a ficar preocupado com o rompimento aqui desses fundos nos 3.900, e vou realmente olhar para problemas se a gente perder ali os 3.800, 3.700 e pouco, ok? Então, nesse momento, a gente vê um S&P 500 empurrando o Bitcoin. Se o S&P 500 não empurrar mais, se ele fizer isso aqui, cara, eu acho que o Bitcoin explode, sinceramente, porque olha o que a gente teve nas últimas semanas, caras, e o Bitcoin, ele tá aqui, cara, de boa, uma tendência de alta ainda aqui no 4 horas, olha só. Então, no diário, então olha só, o Bitcoin tá forte, tá? Mas isso não quer dizer
que se o S&P 500 não empurrar mais, ele não vai cair. Então a gente está nessa. Se o S&P 500 ficar no 0 a 0, eu acho que o Bitcoin sobe. Se o S&P 500 empurrar, infelizmente, não tem outro caminho a não ser continuação da baixa, beleza? Continuando então, já falei com vocês que o sentimento está piorando aqui, né? Mas tem um ponto positivo. A gente nesse momento continua vendo o nosso indicador aqui, CBD, formando divergências. Então a gente continua vendo, por mais incrível que pareça, pessoas vendendo, tá? A gente está nesse momento aqui, talvez a gente tenha até passado o fundo lá, o fundo que a gente teve lá dos 15K, quer ver? Deixa eu pegar aqui, o fundo dos 15K foi bem aqui. Vamos dar uma olhada. Olha só, caras. Passamos, caras, assim. Nesse momento a gente tem no agregado mais pessoas vendidas do que a gente tinha no fundo. É impressionante, caras, é impressionante. Então, assim, no longo prazo eu continuo otimista com o Bitcoin. Eu acho que essa correção está sendo feita só por causa do S&P 500, senão a gente já estaria acima dos 25 mil dólares, tá bom? E se o S&P 500 ajuda, a gente pode rapidamente recuperar esses 25 e ir embora. Então, no longo prazo eu continuo otimista, tá bom? Eu vou rever esse otimismo caso a gente consiga ir abaixo dos 21.500. Antes disso, para mim, pode ser oportunidade de acumulação, tá? No Bitcoin e algumas altcoins aí que caíram bem mais hoje. Tranquilo? No Bitcoin, como eu disse para vocês, eu ainda não estou reacumulando. Eu já reacumulei abaixo dos 23, eu estou olhando só para os 22 agora. Nas altcoins, tem algumas altcoins boas, tá bom? Investidores, então é isso, tá? Para finalizar, vamos falar um pouco do book. Como eu disse para vocês, nesse momento aqui, o sentimento piorou no curto prazo, mas no longo prazo, ao meu ver, a gente continua bullish, tá? Longo, médio prazo. Falando aqui um pouco sobre o book, vamos lá. Book nesse momento tem um book um pouquinho mais vendedor, o que não é muito bom, mas no 2,5, ó, book mais comprador. Então estão tentando segurar os 23 mil dólares, claramente, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui também no Trading Light. Então, um book neutro, né? Um pouquinho mais de venda no 1%, um pouquinho mais de compra no 2,5%. Destaque para os 23 mil dólares, que é onde estão tentando segurar. Falando da Binance Futures especificamente aqui, nesse momento a gente não vê muita coisa, né? Assim, se eu colocar aqui para 500, caras, ó, tem um pouquinho nos 23 e 100 nos 23 que eu falei com vocês. Estão tentando segurar essa zona. 690, 540, 470 bitcoins. Tem uma porradinha aqui de 800 nos 22 e 800. Então, assim, caras, é uma zona de... Para quem já não fez essa acumulação próxima dos 23 igual eu fiz, é uma zona que eu olharia para acumular sim, tá? Mas como eu já fiz, não irei fazer. Só se a gente realmente tiver mais quedas. E eu, assim, imagina essas quedas se o S&P 500 empurrar também, galera. Abaixo dos 3.900 pontos e tal, a gente pode ter problemas aqui no Bitcoin. Mas, assim, no curto prazo, caras, eu vejo a gente muito mais forte do que o S&P. E mesmo com esse sentimento piorando, enquanto a gente não romper os 23 mil dólares, a meu ver, não dá pra ficar muito bearish, tá bom? A gente precisa das confirmações. Igual a gente não ficou muito bullish porque não rompeu os 24, a gente não pode ficar bearish por causa dessa piora de curto prazo, porque não rompeu os 23, beleza? Então lembra, o price action é importante antes da análise de sentimento. A análise técnica vem antes da análise de sentimento. Tranquilo? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade e de qualquer jeito no meu Instagram. Detalhe, não esquece aí de se inscrever aqui no canal, a gente está quase chegando a 80 mil inscritos. Dessa moral aí. Forte abraço e a gente se vê.